é muito importante. Boa tarde, senhoras e senhores do júri. Todos conseguem me ouvir bem? O microfone está funcionando corretamente? Acho que sim. George Pino não quis machucar ninguém antes do acidente de barco, diz defesa. Lucy morreu. E é doloroso para todos pensar nisso, ouvir falar disso. Durante o julgamento, teremos que reviver esses momentos, assim como George Pino. Ele amava a Lucy. Ele conhecia a Lucy desde que ela era uma garotinha. Ele amava a Lucy como uma filha, como se fosse sua própria filha. A promotoria admite que essa não era a intenção do George que isso acontecesse. Ele não pretendia bater em um marcador. Ele não tinha a intenção de machucar ninguém. Sua própria filha, sua própria esposa, ele mesmo estava naquele barco. Já havia viajado com segurança naquele barco por aquele canal várias vezes. Muitas vezes. E ele estava comemorando o aniversário de 18 anos da filha com alguns dos melhores amigos que ela tinha desde a infância. Essas eram amizades de família que vinham de gerações. A geração dos pais de George, a geração de George e depois a próxima geração. George jamais pensaria em colocar a vida de qualquer uma dessas garotas em risco. E quando ele estava viajando a 47 milhas por hora, com todo mundo sentado naquele barco com George no comando, em um dia perfeitamente claro, o mar estava calmo. Um barco como aquele poderia ter sido equipado não apenas com motores de 600 cavalos de potência, mas com 700 cavalos de potência, embora George não tenha colocado os motores de potência máxima naquele barco. Aquele barco pode viajar a mais de 80 km por hora totalmente carregado. Não havia nenhuma restrição de peso ou limite de passageiros que George estivesse violando ao levar todos os seus passageiros no barco. Havia um colete salva-vidas para cada um deles a bordo, embora a lei não exija que os passageiros de um barco usem o colete salva-vidas. Não havia limite de velocidade no canal. Alguns canais têm limite de velocidade. Quando você volta para o porto, pode ver uma placa dizendo sem marola. Marola, M-A-R-O-L-A. Os barcos precisam navegar devagar quando estão voltando para o porto, às vezes. Pode haver sinalização de marola mínima. Há sinalizações de limite de velocidade por toda a hidrovia intracosteira. Mas o canal Cutter Bank, em 2022, não tinha limites de velocidade sinalizados. Agora estamos em 2026. Ainda não há limites de velocidade sinalizados no canal Cutter Bank. Mesmo depois que essa tragédia aconteceu, nossa legislatura não impôs. Não havia naquela época. Não há nenhum agora, porque em circunstâncias normais, viajar a 47 milhas por hora, como George Pino já fez muitas vezes, não é uma violação da lei. Não é uma condução insegura da embarcação. Ainda assim, George bateu. A tese do Estado, como foi apresentada hoje, é uma grande confusão. Por um lado, eles dizem para você 2 cervejas, tentando sugerir que se trata de comprometimento causado pelo álcool. O Estado sabe melhor do que isso. Objeção, meritíssimo. As provas mostrarão o que ocorre no programa. Peço desculpas. Várias testemunhas oculares, pelo menos 8, eu espero, vão testemunhar neste julgamento. 8 que observaram George P. no banco de areia,
Logo após a colisão, o acidente e os próprios policiais que observaram George Pino cara a cara, examinando-o de propósito para determinar George Pino estava sob efeito de alguma substância. Cada uma dessas testemunhas que examinou e observou George Pino ficou satisfeita de que George Pino não estava sob efeito de nenhuma substância. Isso incluía os adultos que estavam no banco de areia. Incluía o pai da Lucy, que estava no banco de areia, ele mesmo aproveitando as festividades com sua filha, com os Pino e com as outras famílias que estavam lá. E os adultos que estavam no banco de areia também estavam consumindo um pouco de álcool. Eles também operaram suas embarcações motorizadas após consumir um pouco de álcool, incluindo o pai da Lucy. O pai da Lucy nunca teria permitido que sua filha voltasse com George Pino se ele achasse que George Pino estava sob efeito de álcool. O pai da Lucy viu George Pino com uma cerveja. Ficou satisfeito que George Pino não estava alcoolizado, não era a primeira vez que ele bebia cerveja. Então vocês ouvirão depoimentos dos adultos no banco de areia, incluindo a esposa de George Pino. A esposa de George Pino estava no barco. Ela não teria permitido que seu marido pilotasse um barco arriscando a própria vida, a da filha e a das meninas que a senhora Pino ajudou a criar. Algumas dessas meninas cresceram na casa dos Pino, sempre passando tempo juntas. Dona Pino vai testemunhar. Jorge, o marido dela, não estava com a capacidade comprometida. Ela não teria arriscado a própria vida. Não anda lado a lado. Obrigado, meritíssimo. Bom dia. Todos conseguem me ouvir? Ok. Câmera. Muito baixo. Bom dia novamente. Olá. Quero começar falando da manhã de 4 de setembro de 2022. Quando todas as famílias estavam no Ocean Reef reunidas para celebrar o aniversário da filha do Sr. Pino. Havia várias famílias lá e elas estavam lá. Algumas delas estiveram lá naquele fim de semana. Ia ser um dia glorioso. O Sr. Pino, ele era meio que conhecido como o conselheiro do acampamento. Ele já convivia com essas famílias havia muitos anos. Ele organizava eventos e naquele dia ele tinha organizado um encontro. O dia começava com uma missa virtual para as crianças que acordavam. Depois o Sr. Pino tinha organizado um pequeno encontro de pickleball, um torneio. Depois do torneio de pickleball, todos iam de barco em comboio até Elliott Key, que eles chamavam de Billy's Point ou Coons Point. E eles iam passar várias horas aproveitando o clima maravilhoso. E por acaso era um dia ideal para passear de barco. O mar estava calmo, sem vento, sem chuva. E então, depois que o torneio de pickleball terminou e todas as crianças se reuniram, o Sr. Pino iria operar a embarcação. Ele iria capitanear o robalo saindo de Ocean Reef e seguir até Elliott Key, uma viagem que ele já tinha feito muitas vezes antes. O robalo de 29 pés, um barco bem construído, está em fabricação há décadas. Ele estava equipado com 2 motores de 300 cavalos de potência cada. O barco, na verdade, é projetado para motores ainda maiores. O Sr. Pino já navegou por esse percurso várias vezes. Os dados do GPS que você ouviu o promotor mencionar vão mostrar que ele já havia navegado por aquela área muitas vezes. Havia 14 pessoas a bordo, Sr. Pino, sua esposa, sua filha e as amigas da filha. E eles navegaram do Ocean Reef até Elliott Key e então ancoraram naquela área. Outros barcos se juntaram às festividades.
E você ouviu que, como parte daquela tarde, os adultos e algumas das crianças estavam consumindo álcool. E como eu mencionei ontem, havia adultos lá que tinham observado o Sr. Pino naquele dia, como já tinham feito muitas outras vezes. E o testemunho, as provas do caso serão de que o Sr. Pino foi visto com uma cerveja. Ele admitiu mais tarde que tinha tomado 2 cervejas. E não são 2 cervejas entre aspas, como a promotora fez em sua declaração inicial. Essa é a prova. A prova vai mostrar que não houve mais do que 2 cervejas. Nenhuma a mais. Foram 2 cervejas ao longo de várias horas, 2 ou 2 horas e meia. Essa não foi a primeira vez que o Sr. Pino e esses adultos participaram desse tipo de reunião no passado. Os outros adultos presentes, Sr. Soares, Sr. Pardo, eles conheciam o Sr. Pino. Eles também passaram a tarde com o Sr. Pino, observando-o. Todos os adultos que estavam lá naquele dia ficaram satisfeitos que o Sr. Pino não estava com a capacidade comprometida. Em algum momento, no final daquela tarde, o Sr. Pino levanta a âncora do Revalo e agora é hora de voltar para Ocean Reef, porque naquela noite eles iam comemorar o aniversário, acho que às 21h. Ao contrário do que disse o promotor, o Sr. Pino não estava nervoso ou ansioso para garantir que as garotas estivessem prontas para o Instagram, como se o Sr. Pino estivesse ansioso para levar as garotas para casa a tempo de tomarem banho, pois havia tempo de sobra. O Sr. Pino retornava navegando para Ocean Reef, como já fizera muitas vezes. Ele não buscava emoção. Ele não estava em alta velocidade. Ele não fazia manobras radicais nem competia com outros barcos. Ele estava simplesmente voltando. Ele estava basicamente em uma espécie de piloto automático, como já tinha feito muitas vezes antes. Nessa única ocasião, dessa vez, algo deu errado. O Sr. Pino, de acordo com o perito do Estado, que vocês vão ouvir testemunhar, de alguma forma perdeu a percepção situacional, ou seja, ele deve ter perdido a noção dos marcadores ao longo do caminho e colidiu ou bateu no marcador número 15. Ele não tinha a intenção de fazer isso, ele não estava tentando chegar o mais perto possível e ver se conseguia simplesmente passar raspando por aquele canal. Isso foi pura e simplesmente um acidente. Objeção meritíssima. As provas vão mostrar que o Sr. Pino não tinha a intenção de colocar a vida de ninguém em perigo. Ele não tinha a intenção de tentar chegar o mais perto possível do marcador. Mas naquele dia não havia nenhum outro barco vindo em sua direção. Era um dia claro e o destino dele, Ocean Reef, depois que aquele barco passasse pelo marcador 15, era uma baía totalmente aberta até o canal Angelfish. Essa é a próxima passagem que a embarcação precisaria atravessar para voltar ao Ocean Reef. Quando o Sr. Pino bateu no baliza, quando ele bateu naquela baliza, o barco acabou virando. O depoimento vai mostrar que o próprio Sr. Pino ficou inconsciente. O depoimento será das pessoas que estavam lá. Eles acharam que o Sr. Pino estava morto. Ele estava na parte de cima do barco, sangrando pela cabeça. Ele tinha machucado o braço. Ele só recobrou a consciência quando o barco acabou virando completamente. Ele cai na água. Minutos depois ele recobra a consciência. O depoimento vai mostrar que ele sofreu uma concussão, uma lesão cerebral traumática. E mesmo assim ele teve presença de espírito para se segurar no barco. Com uma lesão cerebral traumática, como o depoimento mostrará, ele estava desorientado. Ele obviamente não estava com todos os sentidos, mas estava tentando entender o que tinha acontecido. Vocês já viram algumas e verão, se ainda não viram, com algumas das fotos mostradas, que as meninas e a senhora Pino estavam na água.
Logo, outro barco se aproximou. David Rodrigues, um bom samaritano, não conhece a família Pino, estava passando em direção ao norte. Alguns minutos depois, ele chega, observa a cena e vê o Sr. Pino agarrado àquele barco. Como você ouviu e ainda vai ouvir, Lucy estava desaparecida. E o Sr. Pino faz um esforço para ir debaixo do barco, resgatar, localizar e encontrar Lucy Fernandes, pois ela havia ficado presa debaixo daquele barco. E foi o Sr. Pino quem alcançou e trouxe Lucy Fernandes à superfície para que pudessem tentar salvar sua vida. Mesmo na condição em que estava, com uma lesão cerebral, ele fez todo o esforço possível, assim que foi orientado, assim que conseguiu recobrar os sentidos, para tentar salvar a vida de Lucy. Então você pode imaginar o impacto emocional que isso causa em um ser humano, porque todos nós sabemos que no final Lucy morreu. E foi George Pino quem tentou salvar a vida dela, tirando-a debaixo do barco. Seus esforços falharam. David Rodrigues, o bom samaritano de quem eu estava falando, chamou o Sr. Pino para subir no barco do Sr. Rodrigues. E David Rodrigues vai testemunhar que estava observando o Sr. Pino de perto, de propósito, porque Davi Rodrigues estava se perguntando como isso poderia ter acontecido. Talvez David Rodrigues achasse que se tratava de alguém com as faculdades comprometidas. E então David Rodrigues, um homem que não tem nada a ver com a família Pino, um homem cujo único interesse era ajudar e salvar vidas, olhou para o Sr. Pino de propósito, com intenção, e ficou convencido, depois de lidar com o Sr. Pino, que o Sr. Pino não estava com as faculdades comprometidas. E você vai ouvir o testemunho dele. E isso aconteceu minutos depois da colisão. Mas o Sr. Pino, na visão de David Rodrigues, e como você vai ouvir ele dizer, estava desorientado. Ele estava em choque, uma reação natural a um acidente e uma lesão cerebral. A polícia e o resgate dos bombeiros chegaram ao local. Todos os que puderam ser resgatados da água foram resgatados. E naquele momento o Sr. Pino estava sob custódia de 2 agentes da Comissão de Pesca e Vida Selvagem que estavam verificando se ele estava bem e tentando descobrir o que havia acontecido. Vocês ouvirão o Tenente Thompson, que tem treinamento, experiência e conhecimento especializado sobre a questão do comprometimento. E ele ficou com o Sr. Pino pelas próximas várias horas e ele também olhou intencionalmente para o Sr. Pino e viu que o Sr. Pino não apresentava comprometimento. O policial Hernandez esteve com o Sr. Pino durante todo esse tempo. Ele também observou o Sr. Pino intencionalmente, sentiu seu cheiro, olhou em seus olhos. Todas essas pessoas estavam verificando para ter certeza de que o Sr. Pino não estava alterado e concluíram que ele não estava alterado. Reconheço que estou gastando muito tempo falando sobre essa questão do comprometimento. O Sr. Pino não foi acusado de conduzir embarcação sob efeito de álcool, mas quando vi o promotor citar as 2 cervejas, entre aspas, achei importante argumentar, meritíssimo. Acho que as evidências vão mostrar de forma conclusiva. Acredito que haverá 8 testemunhas que vão dizer que o Sr. Pino não estava alterado. E então, Sr. Pino é questionado sobre o que aconteceu. Tenente Thompson, usando uma câmera corporal, tenta descobrir o que aconteceu. Claro, tentando garantir que todos recebessem atendimento médico imediatamente.
E você verá o Sr. Pino em vídeo. Assim poderá olhar para o Sr. Pino em tempo real com seus próprios olhos. Você poderá olhar para o Sr. Pino com atenção e o devido cuidado para ver que o Sr. Pino não estava alterado. Ele foi questionado sobre o ocorrido. Mesmo sem efeito de álcool, ele ainda sofria de lesão cerebral traumática. Durante a noite, ele precisou de atendimento médico e teve a cabeça enfaixada. Foi levado ao hospital para tratamento. Mas mesmo com a cabeça enfaixada, ele estava sendo interrogado e tentava se lembrar do que havia acontecido, como esse acidente aconteceu. E ele explicou o melhor que pôde, dadas as circunstâncias, o que ele se lembrava. E você vai descobrir que a lembrança do Sr. Pino sobre esse evento foi afetada pela concussão que ele sofreu, que ele estava transmitindo detalhes que não poderiam ser precisos. Por exemplo, que tipo de motor você tem no seu barco, Sr. Pino? E ele disse ao policial, 2 motores de 225 cavalos. O Sr. Pino possui 2 motores de 300 cavalos. Ele realmente tinha um barco com 2 motores de 225 cavalos. O barco anterior dele tinha 2 motores de 225 cavalos, mas ele informou que este barco tinha 2 motores de 225 cavalos. Obviamente, a memória dele ou o cérebro dele não estavam funcionando da maneira que normalmente funcionariam se ele não tivesse sofrido uma concussão. Ele disse que mergulhou sob o barco para resgatar Nath, outra garota. Nós sabemos que era a Lucy, e sabemos que o Sr. Pino conhece a Lucy a vida toda, e mesmo assim, quando ele relatou quem ele tinha resgatado debaixo do barco, ele disse que era a Nath, outra garota que estava no barco. Ele inocentemente, mas por engano, confundiu quem ele tinha retirado debaixo da embarcação. Pediram para ele preparar, da melhor forma possível, um mapa de assentos mostrando onde os vários passageiros estavam sentados. E quando ele preparou esse mapa de assentos, ele colocou os passageiros em lugares diferentes do que realmente eram. Ele também se lembrava de que havia uma grande onda que veio de outro barco à distância e que a onda fez com que ele perdesse o controle do volante. Fotografias e outros depoimentos sugerem que não havia outro barco naquele dia e que a memória do Sr. Pino pode não ter sido precisa. Não podemos provar, não sabemos se de fato havia outro barco lá fora que possa ter provocado uma ondulação à distância, uma ondulação, uma onda, mas não podemos afirmar isso com certeza. E assim, parece que a memória do Sr. Pino sobre como aquele acidente aconteceu não pode ser considerada confiável, devido a seu traumatismo crânioencefálico. E vamos apresentar o depoimento de um médico que analisou os registros e vai confirmar que, de fato, o Sr. Pino, dadas as circunstâncias, sofreu uma lesão cerebral traumática que resultaria no que os profissionais chamam de falsas memórias. Memórias que a pessoa acredita serem verdadeiras, mas que não são precisas. Quando você leva uma pancada, é atingido na cabeça e perde a memória, as lembranças que voltam do evento são como uma espécie de amnésia. Seu cérebro, ao tentar entender as coisas, mistura memórias antigas e novas, criando o que chamam de confabulação. Você ouvirá depoimentos sobre isso. E eu compartilho isso com vocês porque, quando o Sr. Pino estava tentando entender o que aconteceu, quando o policial o entrevistou para tentar descobrir como o acidente aconteceu, o Sr. Pino estava relatando que sua memória, mesmo falha, lembrava daqueles poucos minutos e segundos antes da colisão. Nós temos o benefício do sistema de posicionamento global. Máquinas que estavam no barco do Sr. Pino, na verdade são 2. E o que elas mostram é o Sr. Pino mantendo um rumo constante naquele dia e durante a viagem de volta de Billy's Point para Ocean Reef. Não há provas de que ele fazia zigue-zague, se exibisse ou buscasse emoção.
O que as evidências vão mostrar é que, enquanto ele passava pelo canal, quando ainda havia marcadores que ele precisava ultrapassar antes de chegar à baía aberta em direção a Angelfish Creek, em algum momento o barco do Sr. Pino, o Rabalo, começa a fazer uma curva ou desviar na direção de Angelfish Creek. Vocês verão um marcador vermelho à direita. E então há o marcador verde 15 à distância. E 9 segundos depois, o Rabalo do Sr. Pino colide com aquele barco, com aquele poste ou com aquela baliza. A teoria da acusação, que acredito que o perito irá apresentar, é que o Sr. Pino perdeu a consciência situacional. Ele deveria ter visto isso. Estava bem na frente dele e ele não viu porque sabemos que ele não estava tentando acertar aquilo. Então, eu acho que o que as evidências vão mostrar, mesmo pela própria teoria da acusação, é que o Sr. Pino não tinha a intenção de acertar o marcador. Ele perdeu a consciência situacional. Essa é a teoria deles. Que durante aqueles 9 segundos, ele não olhou para frente para ver que havia um marcador na frente dele. Agora, o GPS, curiosamente, você ouviu o promotor dizer que o GPS não é tendencioso. Ele não se deixa influenciar por dinheiro, privilégio ou poder. Acho que foi isso que o promotor disse. Meritíssima objeção. Isso é argumentação, sem argumentar. Contra o que o... Curiosamente, porém, o GPS também não é perfeito. Você vai ver que o GPS registra dados. O que ele faz é simplesmente registrar pontos no tempo enquanto o barco está se movendo e então ele faz cálculos. Esse GPS, como o próprio perito deles vai mostrar, às vezes comete o que eu vou chamar de erros de cálculo. Em certo momento ele registra que o barco está a 77 milhas por hora, mas o perito sabe que isso é impossível, pois o barco não alcança essa velocidade. O GPS está cometendo um erro. O GPS vai mostrar um barco viajando por terra quando sabemos que o barco não está viajando por terra. Ele é falível. E para o ponto deste caso, o GPS no barco do Sr. Pino, que rastreia para onde o barco foi de acordo com o sistema de posicionamento global, o trajeto registrado nos dados do GPS que você vai ver realmente mostra isso. O marcador 15, aquele onde o acidente aconteceu, não é exatamente onde está no mundo real. No dispositivo de GPS no barco do Sr. Pino, o marcador está muitos metros distante, até 4,5 metros de onde ele realmente está no planeta Terra. E assim, a trilha que você verá, se olhar para a trilha, pareceria que o barco do Sr. Pino, o Rabalo, nunca realmente colidiu com o marcador. Mas nós sabemos que colidiu. Isso não é resultado de algum erro intencional de alguém, mas o marcador no GPS, o Rabalo do Sr. Pino, não está exatamente onde ele está no planeta Terra. Agora, o GPS não é testemunha de nada. Vocês vão ouvir as pessoas que realmente estavam no local. E assim, eu descrevi para vocês o que vocês vão ouvir das pessoas no Sandlot. As pessoas que vieram ajudar os passageiros, o Sr. Rodrigues, os policiais que vieram ajudar, e vocês vão ouvir deles. O GPS vai nos dizer algumas coisas muito importantes, mas não vai responder à pergunta que vocês terão que responder. O Sr. Pino agiu de forma imprudente? E eu digo o que as evidências mostrarão. É que o Sr. Pino era humano. Ele era humano. E que algo aconteceu que talvez nunca saberemos. Ninguém vai conseguir dizer por que ele se distraiu nesses últimos segundos, nesses 9 segundos ou quantos segundos tenham sido, e não percebeu que o barco ia se alinhar com a baliza. Se ele tivesse visto, sabemos que ele teria virado. Ninguém está sugerindo que ele queria bater. A alegação da acusação de que a causa foi a velocidade, isso não é um fator.
vocês ouvirão que foram 9 segundos, o equivalente a 2 campos de futebol, entre o momento em que o barco começou a desviar para Ocean Reef, rumo a Angelfish Creek, com aquela baliza no meio. Em qualquer momento, se o Sr. Pino percebesse, opa, estamos indo em direção à baliza, tudo o que precisava era uma leve virada no volante, e nenhum de nós estaria aqui. E a teoria da acusação é que ele não virou o volante. Deveria levá-lo ao tribunal criminal. Agora você ouviu o promotor falar sobre perguntas formais e uma ação civil que foi movida contra o Sr. Pino. Não é para isso que estamos aqui. Você ouviu a conversa, o promotor falando sobre responsabilidade. Este não é um caso de... Há uma objeção ao argumento. Estes são argumentos finais. Então você ouviu, em termos de responsabilidade, que a indenização já foi tratada separadamente deste processo. Foi isso que o promotor trouxe à sua atenção. Não é para isso que estamos aqui. Isso foi resolvido separadamente. O que estamos aqui para resolver é se a acusação consegue provar que o Sr. Pino, naquele dia, naquele momento, naqueles 9 segundos, como eles diriam, estava agindo de forma imprudente. Porque ele estava viajando em seu barco, cercado por seus entes queridos, querendo voltar para onde começaram o dia para comemorar o aniversário de sua filha. A acusação vai apresentar fotografias e imagens daquele dia. Por exemplo, eu espero que eles vão mostrar que o barco do Sr. Pino estava transportando todos os copos e latas vazios, incluindo as bebidas alcoólicas que foram consumidas naquele dia. A esposa do Sr. Pino vai contar para vocês, ela assumiu a responsabilidade de recolher todas as garrafas vazias, todas as latas vazias, todo o lixo, para garantir que fosse descartado corretamente e não deixado em Elliott Key. Então, quando vocês virem aquelas garrafas e aquelas latas nos barcos, vão entender que a Sra. Pino e o Sr. Pino estavam agindo da maneira que se espera que as pessoas ajam quando se reúnem para um dia de lazer em Elliott Key. Não deixem seu lixo para trás. Vocês podem ver imagens muito difíceis dos acontecimentos e, claro, elas vão ser difíceis de assistir. Isso vai despertar emoção em todos nós. Mas essas evidências não vão responder à pergunta se a acusação está provando que o Sr. Pino agiu de forma imprudente, se ele agiu com negligência culposa, intencionalmente, sabendo o que fazia, propositalmente, conscientemente, de forma indiferente às consequências. Que quando ele estava viajando a 47 milhas por hora na Baía Aberta, com apenas um marcador pela frente e muito espaço disponível. Se ao olhar para o velocímetro e ver que estava a 47 milhas por hora, ele deveria ter pensado, uau, essa é realmente uma velocidade perigosa. Embora o barco Rabalo suporte velocidades muito maiores, todos os passageiros estavam sentados. Havia o número correto de coletes salva-vidas no barco. Ele não estava usando o interruptor de segurança, não é exigido por lei. E, portanto, na medida em que vocês ouvirem evidências sobre outros recursos de um barco ou outros itens de segurança que podem ser utilizados, não estamos aqui para decidir políticas sobre se devemos exigir interruptores de segurança. Interruptores de segurança. E considerando que vocês sabem que naquele canal não havia nenhuma restrição de velocidade sinalizada, nem naquela época, nem agora, as evidências vão mostrar que a velocidade em que o Sr. Pino estava navegando era perfeitamente adequada, considerando as condições daquele dia. Águas calmas, sem vento, sem chuva, sem relâmpagos, sem tráfego intenso de barcos.
Mas mesmo assim, Alguém morreu. Mesmo assim, alguém morreu. O Sr. Pino terá que lidar com isso. Objeção ao argumento. Não é argumento contra a testemunha. Advogados aconselham conforme acreditam, mas é oficial. Deixe-me dizer que ele não estava mandando mensagem, ele não estava no celular, mas ele era o operador daquele barco. No fim, a responsabilidade era dele. Ele era responsável por levar as garotas de volta ao Ocean Reef em segurança. Essa responsabilidade era dele. Ele aceitou essa responsabilidade e a responsabilidade era dele. Mas a lei, como vocês serão instruídos, eu lhes digo, diz que mesmo quando falhamos como seres humanos, e mesmo que o Sr. Pino tenha falhado como ser humano em evitar essa tragédia, Podemos falar em particular, não há discussão. as evidências vão mostrar que essa tragédia não foi causada por um comportamento imprudente e culposamente negligente. Na pior das hipóteses, ele era humano e cometeu um erro humano. Obrigado, senhoras e senhores. muito obrigada.